É uma felicidade estar aqui novamente. Eu queria agradecer o convite da casa. Queria agradecer meu amigo que me trouxe aqui também, porque como eu me sinto rica, porque eu tenho amigos. E amigos ladrão não rouba, nem traça rói, né? Eu falo que os amigos chegam na hora que a gente mais precisa. Chegam, os amigos são do caminho, como o Chico sempre dizia. Então, eu tive um problema, faz um mês e pouco, eu tive que operar a vista, eu não estou podendo ainda dirigir na estrada. E aí eu lembrei do meu amigo, falei, você me leva? Então, mais uma vez, gratidão. Porque além de amigo, ele falou que ele é segurança, motorista, é 4 em 1. Gente, talvez algumas pessoas não quiseram estar aqui hoje, porque o tema parece que é um tema pesado. Mas falar de morte, a gente fala de vida. Embora não sejam, a morte e vida não são contrários, né, antônimos. Contrário de morte é nascimento. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas se a gente perguntar para alguém qual é o contrário de morte, a pessoa vai falar vida, e não é nascimento. O contrário da morte é o nascimento. A vida é decorrência desses dois, que continuam tanto na morte quanto no nascimento. A vida é esse interstício entre esses dois caminhos, né? Esses dois eventos, nascimento e morte. E eu achei esse tema interessante, eu até trouxe o livro, só me engano, aqui para vocês. Não, ficou. Mas esse seminário ele é baseado num livro que chama Morte, Luto e Imortalidade. Depois eu coloco para o Anderson, que é um livro interessantíssimo. E eu acho interessante a gente falar sobre isso. Vocês acabaram de terminar um estudo, né? E o estudo encerra com relação à morte. E eu acho interessante porque até os espíritas não gostam de falar sobre esse assunto. Parece que meio um tabu. Se eu falar, eu estou atraindo, né? Às vezes eu faço publicações no Instagram sobre o assunto e eu vejo que as pessoas têm medo. Mas ninguém atrai nada, tudo está dentro do desdobramento da nossa vida, da nossa programação. Ninguém vai antes nem depois, embora alguns possam tentar, né, ir antes do tempo. Segundo Richard Simonetti, não é só peru que morre de véspera. Se a gente não cuidar da saúde, ou se a gente, né, tomar certas atitudes, a gente pode se antecipar. Mas se a gente seguir o caminho correto das coisas, cuidar do nosso corpo com a devida atenção, a gente vai no dia que nós combinamos. E esse seminário, eu começo com uma reflexão que tem no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai iniciar as preces para aqueles que já partiram. E lá, Allan Kardec coloca essa conclusão que ele diz assim: como deve ser triste a ideia do nada, né? Deve ser torturante. Lastimar, quão de lastimar são os que acreditam que no vácuo tudo se perde. Aquelas pessoas que não acreditam que a vida continua, deve ser muito triste. Sem encontrar eco que lhe responda, a voz do amigo que chora, o seu amigo. Jamais conheceram as puras e santas afeições os que pensam que tudo morre com o corpo, que o gênio, com a sua vasta inteligência que iluminou o mundo, é só uma combinação de matéria, e qual sopro se extingue para sempre. Que do mais querido ente, de um pai, de uma mãe, de um filho adorado, não restará senão um pouco de pó que o vento irremediavelmente dispersará. Vai ser muito triste aquele que não tem a nossa crença, né? A nossa confiança na vida futura. Como pode um homem de coração conservar-se frio a essa ideia?
Como não o gela de terror a ideia do aniquilamento absoluto e não lhe faz, ao menos, desejar que seja diferente, que não seja assim. Se até hoje não lhe foi suficiente a razão para afastar de seu espírito quaisquer dúvidas, aí está o Espiritismo a dissipar toda incerteza com relação ao futuro, por meio das provas materiais que dá da sobrevivência da alma e da existência dos seres de além-túmulo. Tanto é assim que por toda parte essas provas são acolhidas com júbilo. A confiança renasce, pois que o homem doravante sabe que a vida terrestre é apenas uma breve passagem conducente à melhor vida, que os seus trabalhos neste mundo não lhe ficam perdidos e que as mais santas afeições não se despedaçam sem mais esperanças. Então, quem quiser encontrar essas palavras, está lá no capítulo 4, no número 18, e no capítulo 5, número 21, no início das preces que precede esse capítulo. Então, como é bom essa doutrina consoladora, e muita gente às vezes fala, você é espírita, você acredita mesmo que a vida continua? Alguém voltou para contar? Muitos voltaram para contar, muitos. O livro Céu e Inferno, quem conhece, eu falo que é um livro de fofoca espiritual. Ele conta 65 casos de quem foi e voltou para contar. Inclusive Samson, que fazia parte da Sociedade Espírita, ele deu comunicação ainda durante o seu velório. Vocês conhecem essa passagem? Então, conheçam esse livro, é um livro maravilhoso. Céu e Inferno, que faz parte do Pentateuco. Vai ser o nosso próximo livro de estudo da quinta-feira. É maravilhoso. Inclusive, ele é conhecido como Código da Vida Futura, Código Penal da Vida Futura. E lá tem 34 artigos que falam, que dão as diretrizes para a gente como devemos agir para a nossa vida futura. Porque se a gente quer saber como vai ser o nosso futuro, não precisamos consultar cartomante nenhuma, nem o vidente. É só ver o que nós estamos fazendo hoje. O que nós estamos plantando hoje? Será a colheita daqui para frente, para a próxima vida. Com certeza nós seremos muito melhores que a vida que nós temos hoje. Porque no passado a gente usava as espadas até para se defender, era a lei, né? Mas agora a gente é incapaz às vezes de fazer mal para um animalzinho. Olha o quanto nós já evoluímos. Então a nossa vida vai ser muito melhor. E aí eu encontrei Sócrates dizendo, que se a morte fosse mesmo o fim de tudo, isso seria um ótimo negócio para os perversos. Pois ao morrer teriam canceladas as maldades, não apenas do seu corpo, mas também de sua alma. Então, se a gente não tiver essa crença, a gente faz o que quiser, porque não tem consequência nenhuma. Nem toda a lei dos homens consegue nos punir e nos alcançar. E aí, nesse livro, eu achei interessante que conta a história, a literatura, ela sempre é um espelho da nossa existência, e muitas vezes é até um caso que aconteceu, e Tolstói nos conta essa história de um personagem chamado Ivan Ilitch, que ele era um funcionário público do sistema judicial da Rússia czarista. E ele busca então por status social e financeiro. Ele era um juiz. Coincidência, Bira? A vida confortável com casa bela e muitos empregados. Mas ele tinha um casamento infeliz e ele se dedicava totalmente ao trabalho como fuga. Só que acontece que ele passa por um acidente. E aí ele tem a sua saúde prejudicada, E aí ele estava com 45 anos, enquanto pendurava as cortinas, ele se acidenta gravemente e fica então acamado. E a medicina da época era incapaz de ajudá-lo.
E quem é que já não caiu no leito doente e a gente acaba fazendo uma reflexão da nossa vida, né? O que eu estou fazendo até agora? Se eu sair dessa, né, a gente sempre promete, vou ser melhor, eu vou me reconciliar com determinadas pessoas, a gente acaba fazendo um apanhado da nossa vida. E ele também fez isso. E ele percebeu que ele vivia um dilema existencial. Começa a refletir sobre a sua vida e ele acha que a vida dele é fútil porque ele só busca por prestígio. E aí ele conclui que ele está desperdiçando a vida. Falta amigos verdadeiros, ele não ama sua esposa, o trabalho dele é vazio e entediante. Aí ele começa a perceber que ele é solitário, mesmo rodeado de muitas pessoas, muitos empregados, que agora ele depende até para a higiene pessoal. E aí, essa solidão e essa busca por momentos felizes, ele vai lembrar que na infância ele foi feliz, quando ele tinha uma vida simples. E aí ele começa a pensar nas dores morais que são piores do que as físicas. Vocês concordam que as dores morais são muito piores? Né? Às vezes, muito mais piores. E aí a gente vai encontrar, então, na filosofia, falando sobre a brevidade da vida e a filosofia e morte. E aí a gente vai encontrar Sêneca dizendo que a gente vive ocupado para poder viver melhor. A gente acumula e dissipa a vida. E a gente tem projetos e ocupações que nos desviam do viver pleno. Eu falo sempre que a minha avó ela dizia assim, que a gente pega as coisas ruins com a mão e as bênçãos também. Nós somos os artífices da nossa própria existência. Eu moro numa casa muito grande, moro só eu e meu marido. E eu falo assim, eu sou causadora do meu sofrimento, porque eu não precisava de uma casa daquele tamanho. Quando a gente fez, era uma outra ideia, ainda tinha os filhos lá, mas eles já foram cuidar da vida. E aí a gente tem um projeto de vender, porque a gente não quer ficar numa casa daquela, porque você é escravo daquilo que você tem. Quanto mais objeto você coloca lá, mais você é servo do objeto do que objeto de você. Então eu falo assim, ó, eu acumulo e estou dissipando a minha própria vida. Eu perco muito tempo para cuidar de tudo aquilo. E aí meu marido fica bravo, que eu tenho que cortar grama e cuidar da piscina. Aí eu falo, você não queria terra? Aí, tá a terra. Nós provocamos os nossos próprios sofrimentos. Mas se você não experimenta, às vezes você não sabe, né? O quanto isso te leva da vida. E aí a filosofia, desde a da Grécia, ela reflete sobre a vida e a morte. E quando a gente está dissipando a vida, a gente não está se ocupando com o que realmente nós viemos fazer aqui. Porque tudo que a gente tem vai ser deixado. Qualquer momento você é levado embora e fica tudo isso aí. E assim, eu passei por esse problema de saúde há pouco tempo, ainda estou me recuperando, vi isso muito de perto, falei, nossa, de repente eu vou no médico numa segunda-feira e ele fala, amanhã cedo tem que operar de urgência. E aí você pensa assim, olha, isso pode acontecer a qualquer momento, você tem que largar tudo, porque você está indo embora. É assim a vida. E aí você fala, vale a pena a vida que eu estou levando? Então é uma reflexão. A gente precisa aprender a viver e a morrer ao longo da vida. Como é morrer ao longo da vida? Aprender a morrer é ir se desligando de tudo aquilo que nós não vamos levar. E se ligando a tudo aquilo que levaremos. E no decorrer a gente vai falar sobre o que a gente leva. Então na mitologia grega nós temos Cronos, que é o deus do tempo, devorador de seus filhos, e Thanatos, o deus grego da morte. E a relação entre o tempo finito da existência e a transitoriedade do corpo. Eles tratam deste assunto. O Cronos, ele passa rapidamente, mas o Kairos é o tempo da oportunidade, da ocasião e do momento. A importância de saborear os momentos e viver uma vida humanizada. O que significa isso? Ultimamente a gente está aqui num lugar
pensando no que tem que fazer depois de sair daqui. Ah, meu Deus, eu tenho que ir, a hora que eu sair do centro, eu vou na casa de alguém, ou eu vou passar no mercado. Então, todo momento, você nunca está presente no lugar que você está. Então, você não está aproveitando, saboreando os momentos e vivendo uma vida humanizada. Agora eu estou aqui, o resto que fique para lá. E as pessoas estão tão assim, que elas não se desligam do celular nem dirigindo. E meu celular pode tocar. Eu falo assim, não existia celular antes, ninguém morria. A hora que eu parar o carro, eu atendo. Ou eu paro o carro e atendo. Mas não há necessidade. E a gente então precisa começar a perceber o quanto nós estamos fazendo da nossa vida, antecipando e não vivendo o presente. Então quem está dirigindo não está dirigindo, está falando com alguém, está preocupado com alguma coisa. E hoje mesmo eu vi um meme dizendo assim, traga a sua vida de volta, imediatamente. E aí alguém para na casa dessa pessoa e fala assim, como que é assim, traga a sua vida de volta? Ele fala, entra aqui, dá seu celular para mim. Aí a pessoa entrega, ele pega o martelo e quebra. Não é interessante? Quantas pessoas estão vivendo só no mundo virtual? O bem-estar da sociedade moderna. A gente tem vidas mais longas, materialmente mais prósperas, se a gente for pensar, comparar com os nossos antepassados, que não tinham nada. A minha avó certamente deve ser neta de escravo, então eles saíam sem nada. A minha avó não tinha casa, criou os filhos assim, pagando aluguel. E a gente tem uma vida diferente, né? Mas será que a gente aproveita a vida por ter mais comodidade, por ter máquinas nos auxiliando, né? Minha avó lavava roupa no rio. A gente, se a máquina de lavar quebrar, né? A gente morre do coração. E o que a gente faz com o tempo que a máquina está lavando a roupa? Falta de bem-estar pessoal, apesar desses avanços tecnológicos. Parece que quanto mais máquina a gente tem, menos tempo a gente tem, né? E aí a gente negligencia o tempo, os afetos, as pessoas, a gente deixa. Às vezes chega alguém na nossa casa, a gente fica no celular. Né? A gente fica lá mexendo no celular, a visita está lá, a visita também está mexendo no celular, está todo mundo doido. A ilusão que a gente tem, né? A gente acaba negligenciando os afetos, os olhares, os abraços, as intuições, o silêncio. Quantos pais não perdem os filhos que se suicidam e nem imaginavam que o filho iria se suicidar ou alguém iria? Porque não olha mais no olho, ninguém percebe mais os sentimentos. Às vezes, outro dia eu cheguei num lugar e falei para a pessoa, oi, tudo bem? Ela falou tudo. Eu falei, mas você não está bem. Ela falou, como você sabe? Porque eu olhei no olho dela. E eu sei quando o olhinho está brilhando que está bem e quando não está. E as pessoas pararam de olhar. Então a gente precisa dar importância a esses momentos significativos. E não só quando a gente cai numa cama para a gente fazer esse balanço e depois que sai da cama voltar tudo ao mesmo. Como aconteceu com a pandemia, né? Muita gente esperava uma revolução da humanidade moralmente, né? Se sair da cama. E todo mundo, parece que tudo voltou ao mesmo, voltou ao normal de antes. Então nós somos seres autobiográficos. O que significa isso? A gente escreve a nossa história. E a gente precisa ter uma memória que ela é tecida, né? Ela é composta, construída com a nossa identidade. E nós temos a possibilidade de construir uma história rica em significados e leveza. E a reflexão então final que o Ivan Illich faz é que ele está arrependido, né? As realizações e arrependimentos da vida dele. Aí ele percebe a proximidade da morte, que estimula então essa introspecção e vê a importância de uma ética de cuidado. Será que se ele tivesse cultivado amigos, né, ele sentiria essa solidão? Ele seria só cuidado por funcionários e tudo mais? Nós tivemos agora a Feira Amor lá em Bauru, e eu participei lá do Cantinho do Idoso. Eu fiquei no ateliê, na lojinha do ateliê, da feirinha. E eu consegui quase triplicar o rendimento lá do ateliê.
Elas falaram que nunca viu uma pessoa ter tantos amigos. Ah, mas eu fiquei tão vaidosa. Porque existe felicidade maior do que... Quando eu não estava lá, as pessoas diziam, aqui que a Renata fica? Gente, é isso que nós vamos levar. Cultivar os amigos. Deixar as coisas da casa e dar atenção a alguém. Conversar com alguém, se importar com alguém. E aí a gente vai ver que essa autobiografia, a gente que constrói. A percepção da finitude à luz da filosofia espírita. Nós vamos lembrar de vivências de momentos significativos que vão além da felicidade fugaz. O que é a felicidade fugaz? Quando eu compro alguma coisa, eu fico feliz. Nós somos materialistas, a gente gosta de comprar, né? Mas passa rapidinho, você já quer outra coisa. Então, isso é a felicidade fugaz. Mas a felicidade duradoura é aquela de sentimentos, uma vida rica em humanidade e solidariedade. E quem vive assim, aprende a morrer bem, porque se desprende do que é fugaz e se prende ao que é perene. E o amor é o maior de todos os artesanatos. A gente não ama da noite para o dia, embora as pessoas agora, não sei se vocês já perceberam, elas banalizaram o eu te amo. Todo mundo fala eu te amo. Mas eu te amo, na minha época, acho que na época do Bira, a gente falava só para quem a gente amava mesmo, né? Aquela namoradinha raiz, namoradinho, né? Que não era bom dia, é verdade. Eu te amo virou bom dia. Então, o que a gente vai falar quando a gente estiver mesmo sentindo? Não sei. Esvaziaram a palavra amor. Porque o amor é construção que requer empenho. Assim como a trama dos teares requer demora na escolha das linhas e das cores. Eu conheço alguém, a gente se apaixona pelos amigos. Na amizade há um momento de paixão. Mas depois aquilo arrefece, né? Acalma. E aí o que fica é amor. Paixão é fugaz. Amor é duradouro. Então a gente precisa aprender a amar. E amar é amar a pessoa apesar de. Olha, o Bira faz tal coisa, mas apesar disso eu gosto dele. Não é? Então a gente veio até conversando, eu achei graça, que eu falei assim, passa em casa e almoça antes da gente ir. Ele respondeu não. E eu ri quando ele mandou não no WhatsApp, porque é a cara dele. Se é eu falar assim, então, não, eu já comi. Ele é direto. Ele, até pela profissão dele, ele é objetivo. Eu já floreio, né? Eu vou falar um não, eu já justifico. Mas então a gente gosta dos amigos do jeito que eles são. Porque se você quiser modificar as pessoas, você não gosta. Então, assim, eu amo apesar de ter tal defeito, assim como ele deve gostar de mim, apesar de ver vários defeitos. Isso é o amor. Então, a gente precisa ir construindo, fazendo essa autobiografia, lembrando que o tempo de Deus, que é o tempo kairótico, é de humanização, de redescoberta das pequenas riquezas do cotidiano. É um momento, então, da gente deixar de fazer tudo no automático e começar a pensar no que nós estamos fazendo. Olhar para aquilo que é importante, que é duradouro, pensar, sentir o que nós pensamos, dar importância aos nossos pensamentos, às nossas emoções, aos nossos sentimentos, até porque Jesus, ele nunca violentou consciência de ninguém. E às vezes nós mesmos nos violentamos. Nós espíritas sabemos da importância do perdão. Mas o que acontece? Às vezes a gente não consegue perdoar tudo e todos. E até a nós mesmos. E como a gente não consegue 100%, a gente se condena. Eu não sou boa porque eu não perdoei a minha prima. Então, é 8 ou 80. E não é desse jeito. A gente tem que entender que nós já temos valores. Nós temos já um caminho que trilhamos. Porque se a gente ficar querendo perdoar tudo, nós não estamos entendendo que Jesus disse, que ele falou, eu sou o caminho. É no caminho que a gente vai aprendendo. Há situações
que demandam tempo. Então, a partir do momento que você tem essa conduta ortodoxa com você mesmo, não, como eu não perdoo todo mundo, eu não presto, você não está sendo indulgente, você está tendo sentimentos desequilibrantes que te deixam numa situação conflituosa e você não tem compaixão própria. Então você precisa entender, não, isso ainda não dá para mim, mas eu almejo conseguir perdoar essa determinada situação, determinada pessoa, eu estou no caminho. Mas não se sentir tão mal porque ainda não conseguiu a totalidade de mudança dos seus sentimentos. A morte, então, como uma forma de autoconhecimento, a importância de falar sobre a morte com naturalidade e bom humor, perspectiva multidisciplinar espiritual para lidar com a morte. Na minha casa, meus filhos, eles até brincam, eles falam assim, quando o pai e a mãe não estão falando que vão se separar, e a gente está 38 anos casados, eu falo que é ajustes, né? Qualquer coisa, não dá mais, mas não é assim, como tem amor, continua. E aí eles falam assim, quando eles não estão falando que eles vão se separar, eles estão falando que eles vão morrer, que tal coisa é minha, que tal coisa... Em casa isso é um assunto normal, eles nem acham. Eu falo assim, tal coisa tá com a gente desde que você era bebê, era da avó, tá? Então você guarda isso, o resto você pode vender tudo. E aí minha filha fala assim, nossa, minha casa vai ser um museu, porque tal coisa era da tia, tal coisa, tal livro você tem que ler. Mas a gente fala disso com tanta naturalidade, eu falo e eles também falam, como é que a gente quer que aconteça as coisas. Eu falo, eu quero ser cremada, porque eu não consigo compreender um lugar na Terra tão mal aproveitado como um cemitério. Até por ser uma questão de saúde pública. A gente tem que começar a pensar. Eu já visitei vários cemitérios seculares. Eu já estive lá em Montparnasse, lá no que o Allan Kardec está, Père Lachaise, né? Eu já estive lá e o que eu vi de túmulos abandonados, porque não tem ninguém mais da família para cuidar. Então por que a gente continua enterrando as pessoas, se essa juventude, se o pessoal agora é mais desapegado às coisas materiais, eles não vão cuidar de túmulo, não vão querer pagar a sepultura. Aonde a minha avó está enterrada custa R$2.000 por ano, que é a administração do cemitério e a taxa de manutenção. Quer dizer, daqui a pouco a minha avó, ela significa para mim, para minha filha, mas e para os filhos da minha filha? Quem vai pagar? Aí é 5 anos agora que a lei fala, a administração manda para o juiz autoriza tirar os ossos de lá e jogar na vala comum. Não é assim? Para quê? E aí você tem que ir lá para reconhecer a alçada, para tirar, para fazer. Gente, a gente precisa evoluir. Cremação é a coisa mais normal, do pó viemos ao pó voltaremos. Eu já liguei, eu sou tão prática que eu já liguei para perguntar como que é, quanto é, já falei com meus filhos. E para eles não chorarem, eu falei que eu quero que meu pó seja jogado lá no sul da França. Pensa bem, eles não vão querer ficar com aquele vaso lá há muito tempo, vão querer se livrar. Vão ter que pegar um avião, vão chegar lá no sul da França, aquele mar azul maravilhoso, vão esquecer, joga a mãe logo e vai aproveitar. Então a gente brinca com isso, e meu marido, o sonho dele era morar no Shangri-La. É um condomínio que é só para nata de Bauru. Então eu sempre falo para ele, fica tranquilo, que quando você morrer, eu vou visitar a doutora Tereza, vou entrar com o pote lá, que você vai estar, e vou jogar você no Shangri-La. Todos os lotes serão seus. Então a gente brinca com uma coisa, mas que é uma coisa que vai acontecer. Que é importante a gente se preparar. Todo mundo que mora na minha família, e eles se dizem espíritas, eles ficam desesperados dando show. Quem tem que ir lá sou eu. Eu tenho que ir lá cuidar, tenho que ver os trâmites.
E eu falo assim, mãe, nem parece que você é espírita. Dói para mim também, mas nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Não é para ficar na teoria, para ir no centro, assistir, olha que legal, depois eu tomo um passe e volto para casa e eu sou igual a todo mundo. Não somos. Temos um conhecimento mais aprofundado. E o Kardec, né, ele revolucionou essa ideia da morte, as evidências e a razão. Né? Kardec traz para a gente, na codificação, uma nova visão sobre a morte. E uma oposição ao pessimismo da finitude, que tudo se acaba. E que a morte, então, ela perde a sua expressão trágica. E a natureza mostra a renovação contínua de todas as coisas. Não há morte ou aniquilamento, como geralmente considerado. Eu sei que é fácil falar, né? Mas quando você perdeu um filho, que é uma inversão da natureza, né? Porque o normal é eu e meu marido morrer e não meus filhos. Então a gente não consegue nem mensurar a dor da morte de perder um filho. Só quem sabe, quem perdeu. Porém, a gente, enquanto espírita, sabendo como é feita as programações reencarnatórias, a gente esquece que quando a gente está lá, na fila para reencarnar, a gente olha a fichinha de um amiguinho que está na frente e fala assim, nossa, o que você fez que você vai ficar 80 anos lá? Né? Nossa, você só vai ficar 40? Ai, vamos trocar? Não pode trocar, cada um com a sua penalidade. Mesmo que seja missão. Estar em missão aqui não é para qualquer um. Na Netflix, essa semana, estreou um filme chamado Virgem Maria. É lógico que eu tive que assistir no primeiro dia de estreia. Magnífico. O que conta lá? Maria era uma missionária, era um vaso escolhido para gerar o Messias. E vocês acham que foi fácil? Perseguições. Ela foi vítima quase de apedrejamento, porque ela ficou grávida sem estar casada com José. Então até um missionário que vem para cá vai passar por turbulências. Mas a gente esquece. E o pai e a mãe que aceitou, porque imagine você saber que você vem para cá, que você vai esquecer e que seu filho vai ter que voltar antes de você. Então são também espíritos que se amam e que aceitaram aquele combinado. Mas a gente chega aqui e esquece, não é só nós. Maria também não entendia, embora o anjo Gabriel tinha falado que ela ia, né, ser a mãe do Messias, ela aceitou, mas ela não entendia depois como as coisas foram acontecendo. José também não entendia, a mãe de Maria também, Ana, não entendia, Joaquim também não entendia, tinham momentos de descontrole diante daquela situação. Então nós também somos assim, mas a morte não leva ninguém totalmente. E a gente tem, através da doutrina, evidência sobre a continuidade da vida e da individualidade de cada um. Quem vai para lá continua sendo quem é, amando quem ama. Eles continuam tendo nosso endereço, nosso CEP, nosso telefone. Eles continuam querendo estar conosco, eles também sofrem. Assim como a gente sofre a dor deles irem, eles também sofrem essa dor de não estarem entre nós fisicamente. Eles continuam tendo a personalidade, a identidade, os mesmos desejos, as mesmas virtudes e os mesmos limites. As aflições podem ser atenuadas, mas não excluídas. Não há aniquilamento, não há nem céu nem inferno. Cada um vai para o lugar correspondente ao seu merecimento. A vida segue com novas experiências, possibilidades e aprendizados. E a existência corporal, então, é uma dimensão biológica, uma estação na viagem de aprimoramento pessoal e social. Agora a gente entra no luto. Quem acabou de vivenciar, então, a ausência de um ser querido, ele vai viver os estágios do luto, que pode ser a negação, quando fala assim, não,
Isso não pode estar acontecendo comigo, o diagnóstico está errado. Passa pela raiva, por que eu? Por que eu perdi meu parente? Ah, mas se Deus, se a pessoa está doente, se Deus curar ele, eu vou ser mais caridoso, eu vou ser diferente, ou se for eu vou ser melhor. Ou então passa pela depressão até chegar na aceitação. Às vezes, não é nessa ordem que acontecem as coisas, os sentimentos. Costuma variar. Mas eu tenho uma amiga que acabou de perder o marido, espírita, e ela dizia, não aceito. E eu falava para ela, mas você é espírita, mas eu estava errada também. Né? Porque independente de ser espírita ou não é o fato de ser, é o fato de entender, né? Internalizar os conhecimentos. Então ela dizia, mas eu não aceito, porque eu tinha que ir embora antes dele. Eu sempre falei para ele que eu queria ir embora antes. Gente, dá para a gente combinar isso? Mas tudo bem. E aí ela está na depressão e ela não quer sair de lá por um tempo, mas a gente tem que respeitar. Porque o luto é como se a pessoa entrasse numa caverna e cada um vai sair da caverna a hora que puder. Não adianta a gente querer tirar a pessoa da caverna. Então esse padrão lá dos 5 sentimentos, lá, não aceitação, negação, depressão, não é absoluto. Alguns podem passar nessa sequência ou não. E as pessoas costumam oscilar. Às vezes eu também sinto isso na minha vida. Outro dia eu convidei ela para sair, ela aceitou, dos 20 convites ela aceitou um, e ela disse, eu posso ir de vermelho? Eu falei, por que não? Ah, porque vão achar que eu já superei. Olha que judiação. Né? Então a pessoa está preocupada com o julgamento dos outros. Às vezes a pessoa quer até sair do luto, sair da caverna, mas ela tem medo do que as pessoas vão pensar. Mas já, olha, nem esfriou, não é assim que costumam falar? Nem esfriou o corpo direito, a pessoa já está, né, na vida. A gente julga muito as pessoas. Os sentimentos, então, eles incluem confusão, tristeza profunda. E se a morte for súbita ou inesperada, aí é pior ainda. Porque quando algum familiar nosso está doente, dependendo do estágio, a gente começa até a pedir para que ele não sofra mais, né? Então, quando é de súbito, pega todo mundo de surpresa, inclusive o espírito que vai de súbito. Ele também não está preparado. Então, cada um tem seu tempo para elaborar suas perdas, considerando suas vulnerabilidades e possibilidades. A morte de um ente querido é comparado como, então, entrar numa caverna, onde a saída precisa ser cavada por cada um que está na caverna. Pessoas enlutadas, elas se sentem cansadas e, às vezes, acaba até o objetivo da vida, se ela faz do outro o seu objetivo. E isso é muito perigoso. Nós temos que amar, mas entender que cada um tem que ter o seu objetivo. Eu não posso fazer da minha vida, eu só existo se meu marido estiver junto comigo. Se ele não estiver, eu perdi. Então a razão de existir. Desde quando eu conheci essa minha amiga, eu tenho uma mediunidade e ela é muito intuitiva. Às vezes eu acho que só eu estou falando. E depois eu vejo que é algo comprometedor. Desde quando eu a conheci, eu dizia para ela assim, você precisa ter mais amigos. Não, mas eu tenho que ir embora para casa que o Toninho vai chegar e falar assim, precisa ser menos dependente do seu marido, os maridos vão antes. Gente, o homem doente tá. Eu já falava isso para ela, eu falei, ainda bem que ela não lembra. Desde o início eu falava para ela, ele vai antes, os homens vão antes, precisa ter amigos. E eu vi aquela dependência. E aconteceu. E aí ela perdeu a razão de ser, porque a vida dela era ele. Não é assim. E a gente então precisa entender, eu falo, você tem filhos? Ah, mas elas já se viram. Você tem, nada justifica. Então, nós não podemos pensar dessa maneira.
Todos nós amamos, mas nós entendemos que se a gente quer encontrar com aquelas pessoas que a gente ama, seja pai, mãe, filho, esposo, marido, a gente tem que aguentar firme o tempo que foi determinado por Deus e por nós, assinado, né, ratificado lá. Então, se eu quero encontrar com quem eu amo, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Não adianta eu sentar e ficar chorando, porque a gente pensa que rebeldia contra a lei de Deus é ficar blasfemando, gritando e esbravejando. Mas existe também uma outra rebeldia, que é a do desânimo, que é a de se entregar. Ah, para mim deu, então aqui eu tenho que ficar, então eu vou ficar mofando aqui em cima dessa cama. Isso é rebeldia contra a lei de Deus. Se tem que ficar, tem que ficar e fazer o que tem para hoje, e fazer o seu melhor. Então, as pessoas enlutadas, elas podem sofrer mais intensamente com dificuldade de elaborar a perda. E não adianta a gente querer ir lá e falar assim, não, mas você tem conhecimento, cada um vai ter o seu jeito de lidar. E quem está assistindo a série The Chosen aqui, ou já assistiu, vai se lembrar, é maravilhosa, né? Vai se lembrar do velório da noiva do Tomé. Vocês assistiram essa cena? É interessante que Tomé está lá desesperado porque mataram a noiva dele. Um soldado romano, acho que era o Quintus, matou a esposa dele. A esposa não, noiva. E ele se desespera, e ele não entende como pode Jesus ter permitido que matassem a minha noiva. Porque às vezes a gente também fala isso, eu sou bonzinho, eu sou caridoso, eu estou no centro todo dia, eu limpo o centro, eu faço não sei quantas cestas básicas. Como pode Deus ter feito isso comigo? Tirado alguém, não é? Porque a gente quer barganhar, trocar. Então Tomé fala assim, meu Deus, eu larguei tudo para seguir ele e ele deixou matarem a minha noiva. Ele estava muito bravo com Jesus. E o Pedro e os outros apóstolos ali, o que a gente pode fazer por Tomé? E aí Pedro chega perto de Jesus e fala assim, você falou que eu era rocha, você mudou meu nome para Pedro, Simão Pedro, porque eu sou a rocha, eu serei a rocha. Que rocha que eu sou? Para que serve ser uma rocha agora? O que eu posso fazer pelo Tomé? E aí é uma grande lição para todos nós. Porque a gente tem mania de chegar nos velórios, com o nosso conhecimento espírita, chegar lá e falar assim, a vida continua, não chora. Se você chorar, vai fazer mal para ele. Né? A gente mostra o féretro lá, não pode chorar. Isso é totalmente errado. Aí você quer doutrinar, quer ensinar tudo, ou alguém vira e fala assim, agora descansou. Aí você espírita fala, descansou nada. Agora é que vai trabalhar. Não é assim? A gente pode pensar, eu penso, mas não falo. Fico ouvindo as pessoas assim, nossa, agora... Olha, tem gente que, além de tudo, fala mal do morto. E se o morto está lá? Geralmente está. E o morto vai ficar, né, muito bravo, e você lá... Ou começa a contar piada. Gente, a partir dessa passagem, dessa série, Jesus fala para ele assim, sim, o seu papel como rocha agora é de ir lá e abraçar o seu amigo, só isso. A gente às vezes vai no velório e fala, meus sentimentos, você não está sentindo nada, você só está cumprindo um protocolo social. Tem que cumprir? Tem que cumprir. Vai lá e dá um abraço. Se você não está sentindo, só abraça. Deixa o outro chorar. Deixa o outro falar o que ele quiser. Cada um vive a sua dor como pode, como consegue. A gente não é momento para doutrinar, para buscar adeptos. Aliás, deixa cada um na sua religião. A gente já tem problema demais na nossa. Não é? Não queira trazer ninguém. Se a pessoa quiser vir de livre e espontânea vontade, maravilhoso. Mas não traga ninguém forçado para a doutrina. Porque a gente já tem nossas questões. Imagine trazer outros, né? Na marra. Se a gente que já vem por bem não consegue
se melhorar totalmente, imagine vindo na marra. Então a gente precisa aprender a viver até para ir num velório. Vai lá e só dá um abraço, vai lá e só fica perto. O choro nem sempre é revolta, o choro é saudade, deixa o outro chorar. E se for de revolta também deixa, vai passar, ele precisa viver as fases do luto da maneira com que ele consegue. E às vezes é necessário, então, até a presença de um profissional de saúde mental para determinadas pessoas. Às vezes elas vão precisar de uma muleta, tomar algum remedinho para aguentar o tranco. E não nos cabe julgar. E há então mortes impactantes. Os suicídios, os acidentes, né, trazem sofrimento, violência, culpa. As doenças prolongadas são desgastantes, dificultam o luto, ou às vezes a pessoa até começa a aceitar. Considerar a relação anterior do falecido, a ambivalência, a dependência, os valores mentais anteriores e a percepção. A simplificação da morte, né? Algumas pessoas simplificam. Não sofra, fulano continua vivo. As frases de velório. Essas frases podem gerar isolamento e culpa. Minha amiga, por ser espírita, todo mundo taca na cara dela que ela é espírita. Mas não significa que ela conseguiu entender. Então muitas pessoas não conseguem lidar com essa tristeza de perder alguém importante e cobram e ficam cobrando da outra atitude de superação. E a filosofia espírita, então, ela diz que as pessoas que morrem, o espírito, eles também são assistidos do lado de lá. Eles também têm que elaborar esse luto, essa ausência de todos nós. Então eu vou terminar aqui esse período, que a gente vai fazer uma pausa, né? Isso, eles vão fazer a pausa para o passe. Tá, e depois a gente termina. Já termina. Encerra. Então eles vão fazer a pausa para o passe e o pessoal toma água e volta para dentro aqui, quem for continuar a ouvir. E os comes é no final hoje, tá? No final. No final.
há os que não querem viver o luto e não autorizam o outro a viver. Quando você quer que o outro saia de qualquer maneira do luto, você não está autorizando ele a viver na caverna o tempo que ele precisa. E eu estava conversando com o Tiago, uma coisa também que a gente escuta muito. Às vezes eu falo assim, olha, você viu que o marido da nossa amiga faleceu, né? Você liga para alguém para contar que a pessoa faleceu e tem um velório. E aí a pessoa diz assim, eu gosto muito dela, mas eu não gosto de velório, então eu não vou. Eu também não gosto de velório. A gente gosta de festa. Mas a gente tem que comparecer, dar o nosso ombro para o amigo. Gente, isso é muito feio, ninguém gosta de velório. Essa desculpa não cola também. A gente precisa parar com isso e pensar. Poderia ser eu, e eu gostaria de ter um ombro amigo, ou de não passar a noite sozinha. Uma coisa horrorosa que eu passo, eu choro ainda no rosto do meu filho. Muita gente fala para mim, você não pode chorar, você tem outro filho. Então, não existe isso. Você leu o livro Vencendo a Dor da Morte, da Célia Diniz? Você já leu esse livro? Não. Chama Vencendo a Dor da Morte. E ela coloca assim, ela não colocou venci a dor da morte. Ela fala vencendo, porque é um processo. Então, não dá para você falar, acabou, já vivi. Não, isso vai ser, a saudade vai sempre existir. E às vezes, quanto mais o tempo passa, mais saudade tem. Quantas vezes acontece alguma coisa que você queria ir correndo contar para aquela pessoa? Ou que talvez não tenha mais importância porque aquela pessoa não está ali, não é? Então, são coisas que a gente vai precisar viver, pensar que a pessoa está participando lá, entregar um pensamento para que ela esteja com a gente. Eu também falei para o Tiago que a gente precisa começar a viver aquilo que a gente aprende na teoria, na prática. Porque nós acostumamos assim, isso eu gosto da doutrina, então eu sigo, isso aqui eu continuo com os meus apegos, eu continuo com, a gente fala, o catolicismo tem uma série de, eu até faço uma palestra sobre o assunto, agora uma aula sobre o assunto, e agora me fugiu, né? Batismo, casamento, sacramentos. Então a gente continua ainda com os sacramentos. Eu sou espírita, mas certas coisas. Então começar a falar, não, eu sou espírita. E eu estou dizendo isso porque a minha mãe chegava finados, você vai me levar no cemitério? Eu levava aborrecida. Aí até que eu cheguei e falei assim, mãe, chama o Ricardo, meu irmão, eu não vou levar. A avó não está no cemitério. A avó está sempre lá na minha casa, a avó está sempre onde eu penso nela. Você quiser ir no cemitério um outro dia para ver como que está lá a situação, eu vou. Eu não vou no finados, porque eu não penso na minha avó só no finados, eu penso sempre. Eu olho a foto dela, eu lembro dela sorrindo, eu tenho certeza que ela me visita nesses momentos. Então a gente precisa começar a pensar, não estou falando para as pessoas não cuidarem dos lugares onde estão os despojos dos seus entes queridos. Cuide, mas ele não está ali. Agora, se você só pensa nele ali, é ali que ele vai estar. Então, a gente precisa colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. O conhecimento espírita colabora com os que sofrem, oferece apoio. Se a pessoa quiser, ela não tiver conhecimento, ela te procurar, aí você fala, não lá no velório, não é lugar para doutrinar ninguém, ensinar ninguém. Mas passado um tempo, a pessoa te procurar, semana passada, eu fui na manicure e ela me contou que o pai de uma moça, uma médica de 27 anos, sofreu um acidente, estava andando pela rua feito um zumbi. E aí eu falei assim, se quiser pode dar meu telefone, pergunta se ele quiser, eu vou até ele para conversar, explicar, porque ela estava desesperada atrás de uma psicóloga espírita.
E eu não conhecia ninguém. Eu falei, mas caso não ache, se quiser, eu estou à disposição. Então a gente se oferece, mas a gente não tem que se impor a ninguém, né? As pessoas precisam ser respeitadas na sua dor. E a filosofia espiritualista, ela é racional, otimista, estimula a esperança, encorajamento para encontrar sentido na vida. E aqui, o espiritualista não é só espiritismo. É todas as filosofias que entendem que a vida transcende a essa existência. O lugar da saudade. A saudade, elas são as memórias, estão ligadas, né? Quando a gente fala de alguém que a gente perdeu, a gente tem memórias e saudade. E é um lugar que a gente tem que respeitar. E é um lugar que a gente pode sempre visitar. Quando a gente tiver saudade de um ente querido, lembrar dos momentos. Com certeza ele também vai ter essa possibilidade de estar junto de nós e vai sentir. O pensamento é para o espírito o que a mão é para o corpo. Toda vez que a gente pensa, toda vez que a mão busca alguma coisa, ela alcança. E toda vez que o pensamento pensa, ele alcança também o ente amado. Nós somos feitos de esperas longas, pequenas, sofridas e alegres. E a saudade é a presença viva da pessoa que permanece com a gente, lembrando de um passado vivido que faz parte do presente. E a saudade, ela vai ter cheiro, vai ter um nome, vai ter um rosto, será tocada nas viagens da alma pelas ruas da nossa memória. Amanhecerá de olhos inchados, às vezes a gente vai ter saudade, vai chorar, e a gente tem que chorar, porque a gente chora de amor e de saudade. E não é amor, não é choro, minha querida, de revolta, é de saudade, né? E a gente vai desenvolver a gratidão. A gente às vezes vai se esconder em lugares vazios, pois só uma única exigência será a sinalização que aponte para a existência do amor. Então, os cômodos da saudade comportarão pai, mãe, filhos, avós, amigos, contarão nossas histórias e descoberta de chegadas e partidas, do amor acompanhado de dor, em que um não existirá sem o outro. O luto decorrente do suicídio é outro problema também. As pessoas ficam achando assim, se suicidou, vai para o vale dos suicidas. Leiam o Céu e o Inferno. Lá tem 9 casos de suicídio. Suicídio tem atenuante e tem agravante. Às vezes o suicida não vai para vale nenhum, já vai direto para um lugar melhor. Depende do tipo de suicídio que ele cometeu com relação às vezes ele está totalmente entregue a distúrbios, ele não tem nem consciência. Eu tenho uma amiga palestrante que há 3 meses atrás tentou se suicidar. E aí, o que aconteceu com os colegas que ficaram sabendo? Gente, muitos espíritas não estão preparados para um suicida potencial ao lado, que não conseguiu completar o ato, porque foi o caso. Ela tentou e não conseguiu. Aí ela caiu no limbo do julgamento, porque as pessoas dizem assim, como pode uma palestrante, tem conhecimento, que mais? Bom, foram todos os tipos, mas o pior de todos que eu achei foi, a gente tem um grupo chamado Conectado com o Evangelho. Todo domingo a gente faz, todo mundo entra num link e faz o Evangelho lá. E lá também tem um subgrupo onde a gente pede orações para as pessoas. E nesse episódio colocaram lá, fulano de tal, tentativa de suicídio no hospital tal. Só faltou colocar o CPF, RG, CEP. Quer dizer, quando a gente vai pedir prece para alguém, coloca só o nome, a espiritualidade sabe o que a pessoa precisa. Se você colocar assim, prece para o Anderson estar se separando da esposa, pronto. O pessoal do grupo já começa, viu, o Anderson está se separando, o que aconteceu? Eu acho que a fulana está fazendo tal. Gente, acabou, ninguém vai fazer prece. Sem colocar o motivo, já vão especular, mas por que o nome dele está lá? Então, e colocaram, eu falei, gente do céu, para de colocar o motivo.
Não adiantou, continuam colocando. Eu falei, eu não vou continuar sendo a chata do grupo. E aí eles colocam lá, fulano potencial essa semana tentou se matar. Não dá, gente, os espíritos não estão se preparando para essa situação. E aí o julgamento, né? E aí, não pode mais dar palestra, é uma vergonha. E aí, às vezes, a cura vem através da fala. Se o que é a única coisa que ela gosta de fazer é dar palestra, porque ela tentou se matar, a gente não vai deixar? Então, começou todo um fórum de discussão com relação a esse caso pelas costas da pessoa. Se o julgamento fosse correto. Então, né? Nada de indulgência, e aí você percebe que a gente não consegue viver com coisas que a gente vive estudando, né? Então, a família também sofre, porque quando você tem alguém que tentou suicídio, você fala assim, mas houve sinais, eu não percebi. Ou se você falou alguma coisa, pode se sentir culpado. É muito delicado. Vocês já tiveram um seminário sobre suicídio aqui, veio... não me lembro o nome dele agora, mas ele veio aqui. Ednilson. Então eu não vou me aprofundar, senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Mas é importante a gente entender e não acusar, porque há atenuantes e agravantes. E aí, se vocês quiserem saber quais são os atenuantes e agravantes, vão ler o livro Céu e Inferno. É maravilhoso. Há livros que a gente tem uma certa dificuldade para ler. Sempre falavam que eu tinha que ler a Gênesis, e eu pegava, mas a parte inicial é muito chata, né? Uranografia do planeta e não sei o que, e aquilo não ia. Um dia eu resolvi mudar. Eu abri, peguei o índice e fui lá nos milagres de Jesus. E fui lá ler sobre o fim do mundo, né? O Apocalipse da Gênesis, que não é o Apocalipse, que fala dos tempos, né? Preditos e tudo mais. Eu me simpatizei. O que aconteceu? Do meio para frente, depois do meio para o fim, depois eu voltei. Aí eu fui ver com outros olhos a Gênesis. Então, o Céu e o Inferno começa com os 34 artigos falando da vida futura. Não quer? Vai lá para a parte de fofoca, para a revista Caras, lá, que vai contar da morte das pessoas. Leia, depois vocês voltam para entender por que eles tiveram, quais são os artigos que foram favoráveis ou que foram agravantes daquele tipo de morte. E aí você vai conseguir ler o livro, vai amar e vai ler muitas vezes, porque traz muitos ensinamentos. Então, o luto, como que a gente faz? Ajuda-te e o céu te ajudará. Cada um vai ter que entrar na caverna e sair quando se sentir capaz de sair. É uma travessia, dessa travessia é um novo percurso. Então, no livro Céu e Inferno, a gente vai ver os estudos sobre a transição da vida espiritual, baseada em mensagens que rompem a ideia de aniquilamento e condenação. Situa o ser humano como imortal, em constante progresso intelectual e ético, mesmo após a morte. Então, nós vamos ver pessoas felizes, pessoas que não eram muito, pessoas boas. Qual foi o desdobramento do outro lado? Pessoas que se suicidaram, pessoas que foram para mundos ditosos, felizes. São várias situações. Eles vão contando cada situação mais ou menos uns 9 casos. É muito interessante. Então, a morte, ela provoca uma revisão panorâmica e a recapitulação da existência. Eu sempre digo que existem 5 coisas que ninguém vai se furtar, né? Todo mundo vai morrer, ou vocês conhecem alguém imortal aqui que nunca morreu, a gente não conhece. Então, todo mundo vai morrer. Chegando lá, nós vamos falar os espíritas, nós tínhamos razão, a vida continua. Aí a gente vai verificar que nós não fomos tão bonzinhos como a gente imaginava que éramos, né? Porque chega lá, abre a tela do WhatsApp, abre a conta bancária zero, esse é o lado bom. Quem está negativo zerou tudo. Quem tem muitos milhões na conta vai ficar aborrecido, porque zera a conta de todo mundo. Então, você vê alguém feliz lá que passou no caixa lá, no mundo espiritual, e zerou. Se a pessoa está feliz é porque ela estava negativa aqui. Se ela está brava, zerou também a conta.
Aí, abre a tela do WhatsApp. Primeira constatação que a gente não era tão bonzinho. Porque manda para a amiguinha, bom dia, querida. E para outra fala assim, acabei de mandar bom dia para aquela cretina. Não tem gente que é assim, né? Manda florzinha, aí tá para o outro grupo, às vezes erra de grupo, coloca naquele e dá uma confusão danada, né? Não é? No grupo da família, coloca alguma coisa, vixe, coloquei no grupo errado. Bom, então abriu a tela lá, aí a gente já vai ver as coisas que a gente faz, se é boa ou não. Outro dia no grupo lá de estudo, eu tenho um grupo de estudo de terça-feira, eu chego e ligo meu computador, agora eu não estou ligando mais o meu. Mas quando eu ligava o meu, já abria a tela assim. Aí eu falei, ainda bem que eu não tenho nada para esconder, né? Já pensou que vexame? Se você abre ali a sua tela para o público e você está falando mal de alguém, não é? Mas lá no mundo espiritual não tem jeito, eles têm a senha e vai abrir tudo. E aí a gente vai verificar que a gente não era tão bonzinho assim. Vamos verificar as nossas bagagens. 2 malas, uma levinha com o bem que a gente fez, outra pesada com 2 repartições. O mal que nós fizemos intencionalmente e a outra repartição, o bem que a gente deixou de fazer e se torna um mal. Toda vez que a gente tem a oportunidade de fazer um bem e não faz, se torna um mal. A perda de uma oportunidade de fazer o bem. Então, lá a gente vai ter essa revisão panorâmica e uma recapitulação da nossa existência. E Leon Denis e Ernesto Bozano, eles afirmam que a vida inteira desenrola-se da infância à morte com os nossos pensamentos, palavras e ações saindo da sombra. É um momento que a gente vai contemplar nós mesmos, como se a gente sentasse numa cadeira e visse o filme da nossa vida. Lógico que cada um, no momento que for recobrando a sua capacidade. Também não é assim, né? Instantâneo. Às vezes você chega lá, tem que ficar no hospital. Quem assistiu André Luiz viu o filme, né? Que ele não sabia o que tinha acontecido, como que é, mas depois ele também viu passar o filme da sua vida e contemplou-se a si mesmo e viu que ele não era uma pessoa tão boa assim. Nós somos seres inacabados, mas perfectíveis. As experiências prosseguem após a morte na nova realidade da nossa vida. Nem todos estão dispostos aos novos aprendizados. Aí a gente vai lembrar de novo do filme Nosso Lar. Aquela mulher que não queria fazer nada, queria ver os filhos, não tinha bônus, porque ela queria ficar lá no vale de contemplação passeando. Então a morte não muda ninguém. As pessoas mantêm seus temperamentos, suas ideias e suas crenças. Vide quem frequenta a reunião mediúnica aqui. Quem frequenta? Né? Os espíritos comunicam do jeito que eles são, com ódio, com rancor, porque ainda não se modificaram. A continuidade das afeições, como eu disse, quem nos ama aqui continuará nos amando lá. A felicidade, então, a morte é um desafio para aqueles que só pensam no material, mas aqueles que têm os laços afetivos, eles só aumentam, né? Continuam. Sentimentos, cuidados e empatia, atitudes diante do sofrimento. A gente não deveria falar da morte de ninguém, tentar doutrinar ninguém, porque só quem sofre que sabe que poderia falar da sua dor. Então a gente precisa pensar no que a gente vai falar. Se a gente não consegue falar nada, só fica perto da pessoa. Outra coisa que a gente faz é quando a gente conhece alguém que perdeu alguém muito importante, a gente evita o assunto. E às vezes a pessoa quer falar. Você fala tudo, né? Mas não quer falar. Ela não fala com a fulana que ela perdeu o filho dela. Qual é o problema? Às vezes a pessoa quer falar, não quer. Não é um direito da pessoa falar? Você não pode entupir as pessoas. Deixa o assunto fluir, você não precisa cutucar. Mas você também não pode criar uma barreira. Então, é empatia com o sofrimento. Somente quem sofre deve falar sobre o seu sofrimento. Eu não posso falar assim, não, mas para com isso, todo mundo perdeu. A fulana, ela perdeu. Tá, mas é a minha perda, me respeita. A empatia
empatia. Nesse livro, Vencendo a Dor da Morte, a Célia Diniz, ela é aquela mãe, as mães de Chico Xavier, ela é a mãe do menino, do Theo. E ela faz atendimento fraterno lá no centro Luiz Gonzaga, que era do Chico, ela é a presidente do centro. Sabe o que acontece quando ela começou, logo após a perda do filho dela, fazer o atendimento fraterno? Ela diz que ela começou a julgar as pessoas que sentavam lá para falar. E ela cita o caso de uma mãe que os filhos tinham passado em faculdades longínquas lá em Minas Gerais. E a mãe estava reclamando que o filho ia para tantos quilômetros na faculdade de Alfenas, o outro ia para tal lugar. E a Célia, ouvindo aquilo, pensando, eu não sei quantos quilômetros meu filho está de distância de mim. Olha isso, chorando que o filho vai fazer faculdade, mas no feriado volta, nas férias volta. Aí que caiu a ficha dela, ela pensou, eu não posso fazer isso. Cada um tem a dor com que consegue lutar, viver. Às vezes, uma unha encravada pra gente é um absurdo. Você quer ir pra UTI com a unha encravada. Quem já teve unha encravada aqui? Gente, você acorda à noite com o dedo pulsando, eu já tive. Dói muito. Mas imagine uma perna amputada. Mas dói também. As duas não deixam você dormir. E cada um consegue, então você não pode comparar. Ai, olha, a Renata está chorando que a unha encravou. E o fulano ali do lado, que está com a perna amputada? Cada um tem a capacidade de lidar com a sua dor. A gente não pode ficar querendo comparar a dor de ninguém. Escutar o que o outro tem a dizer, o direito de existir, o direito de sofrer. Então, o contrário de morte é nascimento. Pelo nascimento, a gente sai do útero materno para a aventura biológica. E pela morte, a gente renasce para outra existência, a verdadeira existência. E ambas situações afirmam a vida. A convicção da imortalidade não nega, a gente não nega que o corpo não tem mais condições, não tem vida, né? Ninguém nega que o corpo não é inerte. O luto existe, o sofrimento. E a filosofia enfatiza o ser total e a lucidez sobre a existência. A experiência existencial, uma oportunidade do desenvolvimento humano, nunca um castigo. Porque muita gente fala assim, mas por que a gente tem que ficar alternando mundo espiritual e mundo material? Porque a gente aprende a teoria e a gente vem fazer estágio para na prática. O estudante que sai da faculdade, ele tem que ir para a prática, ele não pode ficar a vida toda na teoria. Na teoria tudo é muito bonito, tudo que a gente aprende aqui é muito bonito. E quando a gente vai vivenciar, a gente não faz um monte de feio? Eu faço um monte de feio. Eu gosto muito daquele meme que fala assim, estou evoluindo, porque agora eu só penso o mal. Eu não faço, já é uma evolução. Por falar em evolução, outro dia, numa reunião mediúnica, não que eu estava presente, mas eu soube, que a mãe de um rapaz que usa drogas pesadas foi nessa reunião e o espírito, em consulta ao espírito, ele disse assim, nossa mãe, como o seu filho melhorou, ele está muito melhor. E ela disse que quase caiu da cadeira, porque ela falou assim, ou o espírito é mentiroso, não sei, ou ele se enganou, porque não, meu filho continua na droga pesada. Não houve melhora nenhuma. E o espírito, verificando, lendo o que ela estava pensando, falou assim, mãe, melhorou sim. Agora ele só faz mal para ele mesmo. Mas no passado ele matava, ele roubava, ele traficava. Agora ele só usa. Então olha a perspectiva. Às vezes a gente vê uma pessoa má, na nossa concepção, e a gente não sabe o quanto essa pessoa melhorou. Ela é ruim, ela faz maldade, mas ela fazia piores ainda, barbaridades. Então tudo é a perspectiva pela qual a gente analisa as coisas. Então toda religião ela admite a sobrevivência, mas a espírita não apenas patenteia a imortalidade, também demonstra o continuismo da evolução do ser.
em esferas diferentes da Terra. Muitos voltaram para contar. Um exemplo, um dos livros é O Céu e o Inferno. Toda religião afirma que o mal será punido depois da morte, mas a doutrina informa que todo delito exige resgate, mas também destaca que o inferno é o remorso na consciência culpada, cujo sofrimento cessa com a necessária e justa reparação. A consciência é o nosso pior juiz. Então, tudo terá que ser recomposto, né? Mas a gente não esqueça que existe a misericórdia divina. Outro dia eu fui dar uma palestra e a espiritualidade não faz nada errado, a logística deles é perfeita. O centro que eu ia dar palestra pediu essa palestra para mim com 2 meses de antecedência. E quando eu fui fazer a palestra, era exatamente o que eu estava passando. Eu estava com meu problema de saúde agravado, que ia ter que fazer uma cirurgia. E aí eu fui dura comigo mesmo, porque eu disse assim: o Chico Xavier tinha problema numa vista e perdeu a vista, era quase cego. Richard Simonetti, desde os 19 anos, eu estudava com o Richard, eu adorava o Richard Simonetti, também tinha. Francisco de Assis, 44 anos, morreu quase cego. Por que eu não? Quem sou eu na fila do pão? Eu falei isso, mas os meus amigos que me assistem, que me seguem nas redes sociais, eu cheguei em casa, já tinha uma advertência no WhatsApp para mim. Renata, você é muito dura com você mesma. O que você falou, você esqueceu que toda vez que a gente recebe a justiça na nossa casa, junto com a justiça vem uma dama acompanhar a misericórdia divina. Então a misericórdia há de atuar, porque você é importante para a gente precisa das suas palavras. Não seja tão dura com você. Então você vê como a gente tem muito a aprender? Há 10 anos dando palestra e um rigorismo, né? Uma dureza comigo mesma, que é aquilo que eu falei. A gente precisa também se permitir, né? Falar assim, não, eu também tenho merecimento, ou eu também posso requerer a misericórdia, não ser tão duro. Eu não perdoei todo mundo, mas eu tenho um certo valor. Então a gente também precisa pensar. E a doutrina não apenas explica a alma depois da morte. Se vê mergulhada nos resultados das próprias ações, esclarece que, na maioria dos casos, a estação terminal do purgatório é aqui na Terra mesmo, onde reencontramos as consequências das nossas faltas, a fim de extingui-las através da reencarnação. Toda religião fala de céu, como sendo uma instância de alegria perene, né, sem fim. Mas a doutrina não apenas mostra que só existe por felicidade suprema no espírito que sublimou a si mesmo, mas também elucida que os heróis da virtude não se mobilizem em paraísos estanques, parados, e que, por mais elevados na hierarquia moral, a gente volta a socorrer os irmãos da humanidade ainda situados na sombra. Os espíritas, pois, realmente não podem temer a morte que lhes sobrevém, na pauta dos desígnios superiores. Para todos eles, a desencarnação em atendimento às ordenações da vida maior é o termo de mais um dia de trabalho santificante para que se ponha de novo a caminho do alvorecer. Então, espíritas diante da morte é uma conclusão de Emmanuel nos explicando. E finalizando, a reencarnação é uma experiência provisória. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. É um preparativo para a gente retornar à vida espiritual no tempo pelo qual Deus nos vê preparado. E quando planejamos uma viagem, nós levamos na bagagem somente aquilo que é necessário, pelo qual estaremos. Ninguém mobília um quarto alugado para passar uma temporada. Por que a gente acumula tanta coisa que a gente não vai levar? Vamos acumular amigos. A gente está chegando no final do ano. Amigo de verdade, não um monte de gente que consta lá na nossa lista.
pessoas que se importam com a gente, que rezam pela gente, que a gente reza pela pessoa para que ela permaneça ali com a gente. Vamos fazer essa lista. O ano que vem eu quero ter 1 milhão de amigos, né? E outro dia eu ouvi falando assim, mas 1 milhão de amigos tem que dar muitos presentes, eles se reproduzem, tem que dar presente para os filhos. Não, gente, amigos que basta a presença. Aquela música do Roberto Carlos, 1 milhão de amigos de verdade, que gostam de você apesar de saber dos seus defeitos, das suas falhas, e ele gosta de você mesmo assim. Então, que a gente não mobilie, né, um quarto que a gente vai ficar temporariamente, porque então nos ocupamos tantos em decorar a vida pela qual deixaremos logo mais, e deixamos de armazenar boas coisas na bagagem da consciência que irá conosco. Formar bons momentos juntos a quem está conosco é formatar a mente dos aprisionamentos que o materialismo nos encarcera. Carregue mais a vida com bons momentos juntos a quem lhes valoriza, para quando formos chamados ao embarque para a Romaria Celeste, a consciência sinta-se abastecida de tudo que irá lhe fazer falta. Eu sempre digo que eu tenho um caderninho que eu coloco o nome das pessoas que já foram para ir fazer prece. E tem tanta gente lá que eu falo assim, quando eu chegar lá vai ser uma festa, porque vai ter muita gente. Porque é muita gente que a gente ama, que a gente gosta. Eu falo assim, se eu encontrar com o Richard, se eu puder estar lá com o Richard, se eu puder estar com a dona Nair, que me ensinou muito da doutrina espírita, os Bataiolas, não sei se eles vinham aqui. Ele é um dos trabalhadores lá que fundou a Livraria Espírita em Bauru. Eu falo assim, vai ser muita gente maravilhosa lá. Então que a gente tenha amigos aqui e lá, que a gente queira estar aqui e lá, que a gente seja feliz aqui e lá. Que a gente possa ser grato pela vida, ser grato por nós termos escolhido essa doutrina esclarecedora que não nos faz melhor que ninguém. A dor dói para o católico, para o espírita, para o protestante, mas para a gente ela dói, mas existe uma esperança. E outro dia a minha mãe é muito engraçada, o Birajara conhece ela. Ela pensa muito nela. Ela fala, eu já criei os filhos. E aí meu irmão teve um infarto. E eu estava com um problema no olho seríssimo. E aí a gente, nesses dilemas de médico, minha mãe me liga e fala, olha, eu fui no médico, está tudo maravilhoso. Meus exames deram, os médicos elogiaram. E eu falei assim, não vou perder essa oportunidade, né? Peguei e falei assim, nossa mãe, que maravilha, a senhora viu? Seus filhos estão indo, a senhora vai ficar. Aí ela ficou brava. Onde já se viu você falar isso para mim? Eu falei assim, você não é espírita, palestrante? Eu falei assim, então, vida futura. Eu acredito piamente na vida futura. Ela ficou muito brava. Mas é que assim, quando meus filhos estão doentes, eu fico muito preocupada. E eu não quero saber da minha saúde, mas a minha mãe, ela é egocêntrica. Então tá tudo bem. E assim, se tiver tudo bem comigo, mas não tiver tudo bem com meu amigo, eu não vou ligar e passar meu exame maravilhoso na cara dele, né? A gente tem que ter um bom senso. Mas eu falei assim, não vou perder esse momento de rir da minha mãe, né? E aí ela achou que mas e aí, a sua fé não acredita em Deus? Eu falei, acredito na vida futura, como a doutrina fala, e a gente precisa acreditar. Eu sei que no momento de aflição é difícil, mas para que serve tanta teoria se no momento de aflição você vai apertar a tecla desespero, e não vai apertar a tecla, né, esperança, fé, e pedir para que o médico Jesus visite você e faça o que for melhor. A gente sempre lembra que quando o André Luiz encontra com aquela senhora e fala, seu marido sarou? E ela diz, sarou, ele morreu. Às vezes a nossa cura é voltar para a vida futura que nos aguarda. Espero que não tenha sido pesado esse assunto, que a gente possa falar sobre ele, conversar na nossa casa, porque faz parte da vida. Que a gente sempre destine as coisas que a gente gosta para quem a gente ama e não deixe para quem a gente não gosta, não é? Eu tinha uma tia muito amorosa
E ela deixou muitas lembranças. E não é material, é lembranças de amor. Porque ela fazia questão de: o que você gosta de comer? Ah, eu quero você no Natal, eu quero você no Ano Novo. Quando algum familiar brigava, ela conciliava todo mundo. Então ela deixou esse legado pra gente. E ela, toda vez que você gostava de alguma coisa, ela falava: ah, você gostou? Leva pra você. Porque depois que a gente morre, tudo que a gente tem vai para quem a gente até não gosta, né? Então que a gente já comece a pensar. Ah, você gosta, é seu, ou isso aqui vai ser para... A gente pensar que é isso, a vida é um deixar constante e um chegar constante. Como diz aquela música, todos os dias é um vai e vem. Tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais. Aqueles que não precisam mais estar no mundo de expiações e provas. E que a gente faça o nosso melhor para poder encontrar com essas pessoas. Que a gente não fique vivendo a vida e deixando a vida nos levar. Que a gente faça o nosso melhor para podermos merecer estar ao encontro de quem a gente ama. Muito obrigado, que espero que eu tenha contribuído para uma visão mais otimista sobre essas questões tão importantes, né? Obrigada, né? Você faz a prece? Faço. Senhor, Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, gratidão por todos que estão aqui presentes, por tantas consciências que já despertaram para a continuidade da existência. Gratidão por essa doutrina consoladora, esclarecedora, e que nós possamos multiplicar essas reflexões que tivemos aqui hoje, com todos aqueles que nos perguntaram, que permitirem que nós possamos levar um pouco de luz às sombras dos desânimos e desenganos. Que nós possamos ser o ombro firme àquele que chora e que não entende as questões da vida, e que possamos sempre estar aqui nessa casa abençoada, nos abastecendo de conhecimentos, para que a nossa vida no futuro seja melhor do que hoje. Que possamos plantar a semente da esperança, do amor e da fé. Que assim seja.